1 Tessalonicenses capítulo 3. Paulo envia-lhes Timóteo e as boas notícias trazidas por este ao apóstolo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse, e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso, fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se aqui estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema As marcas de um pastor de almas. Nesses 2 primeiros capítulos desta carta, Paulo tratou de como ele plantou a igreja, como a igreja nasceu, como ele pastoreou a igreja. E agora, neste capítulo, Paulo vai tratar do processo do amadurecimento na fé desta igreja. O amadurecimento na fé, a confirmação na fé, a firmeza na fé, é o grande foco deste capítulo. Se você perceber, dos versos 1 a 10, a palavra fé é citada 5 vezes. No verso 2, no verso 5, no verso 6, no verso 7, no verso 10. De tal maneira que esta igreja, que nasceu num parto de dor, que começou a crescer debaixo de intensa perseguição, estava correndo o risco de ser ameaçada, do fruto do trabalho de Paulo perecer, mas agora esta igreja revela que no meio de tanta turbulência, ela permanece firme na fé, apesar da situação tão adversa. Se você perceber a força de Paulo, está na palavra confirmar. No verso 2 ele diz o seguinte, que ele envia Timóteo para lá, com o propósito de, em benefício da fé daqueles irmãos, confirmá-los e exortá-los. No verso 13, ele vai tornar a dizer, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Propósito de Paulo é que aquela igreja seja firme, sólida, esteja arraigada na fé e também no amor. Se você perceber, este capítulo é apenas um bloco, constitui uma grande unidade, toda essa unidade está fundamentada e baseada em torno de Timóteo, porque do capítulo 1, ou do versículo 1 ao versículo 5, você nota que Paulo está trabalhando para enviar Timóteo a Tessalônica. Dos versos 6 a 10, Paulo está recebendo Timóteo de Tessalônica, e nos versos 11 a 13, em consequência desta informação de Timóteo, Paulo está orando pela igreja. Então todo esse capítulo está acontecendo ao redor desse processo de Paulo enviar Timóteo para confirmar a fé daqueles crentes, o retorno de Timóteo trazendo boas notícias para Paulo, e agora a intercessão de Paulo em favor da igreja. Eu quero destacar 2 pontos à guisa de introdução.
Primeiro ponto é que o pastor é aquele que tem uma grande preocupação com o estado espiritual da igreja. Olha o versículo 1 na parte A. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós. Eu fico impressionado com isso, porque Paulo precisou sair às pressas de Tessalônica. E possivelmente ele saiu de Tessalônica não porque ele estava apenas querendo livrar a sua própria pele. O problema é que Tessalônica era uma cidade livre, e como tal, os judeus alvoroçaram a cidade e fizeram um tumulto público na cidade. E se não fora isso, apenas uma agitação pública, eles foram à casa de Jason, onde Paulo estava hospedado, e arrastaram-no até as autoridades, os politarcas, e fizeram com que Jason assinasse um edito ou um documento de que Paulo não poderia mais retornar àquela cidade. E de certa forma Paulo foge dessa cidade para a cidade de Bereia, exatamente para não trazer um transtorno maior à casa de Jason, àqueles novos crentes, e para que a cidade não corresse o risco de perder o seu status de cidade livre no Império Romano. Mas Paulo saiu, mas deixou lá seu coração. Ele saiu fisicamente, mas não saiu emocionalmente. Ele saiu fisicamente, mas ele permaneceu com o coração ligado àqueles crentes. Ele saiu, mas o coração dele permaneceu lá com todo o zelo, com todo o amor. Se você perceber, este capítulo também tem um outro foco. Ele ainda continua sendo um capítulo apologético. Por que apologético? Porque quando Paulo saiu, os rebeldes, ou os inimigos, ou os críticos de Paulo, começaram a seduzir os novos crentes, dizendo o seguinte: está vendo aí, este Paulo não se importa com vocês, ele não ama vocês, ele abandonou vocês, ele nunca mais vai voltar para vocês, ele não tem mais nenhuma preocupação com vocês. E Paulo escreve esse capítulo para mostrar para aquela igreja de Tessalônica que na verdade ele sempre se importou com eles, que ele não podia suportar mais a ausência deles, que ele não aguentava mais passar mais tempo sem ter notícias do estado daqueles crentes. E então ele revela para eles que de fato ele se importava com eles. Se você notar, no capítulo 2:17, Paulo tinha acabado de dizer que ele estava orfanado por breve tempo da presença deles. Porém, no coração, ele se empenhava diligentemente para vê-los. E ele só não foi a Tessalônica, porque no verso 18 do capítulo 2, ele diz que Satanás barrou o caminho dele. Nós não sabemos o que é que esse barrar aqui, mas possivelmente tenha sido o próprio documento que Jason precisou assinar. Mas agora, ele toma uma decisão. Ele não pode mais ir, mas ele manda alguém no seu lugar. Ele manda Timóteo, revelando àquela igreja que de fato ele amava aquele povo. O segundo ponto que eu chamo a sua atenção à guisa de introdução é que o pastor é aquele que pensa mais no bem-estar das ovelhas do que em si. Olha o verso 1, ainda a parte B. Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo. Paulo tinha dito no capítulo 2, versículo 7, que ele era mãe para aquela igreja. Ele tinha dito no capítulo 2, versículo 11, que ele era pai para aquela igreja. E agora ele vai dizer que ele tem um profundo amor pela igreja, ao ponto de abrir mão de Timóteo, da companhia de Timóteo, ficar sozinho em Atenas, e mandar o seu filho na fé, seu melhor obreiro, de volta a Tessalônica, para cuidar daqueles irmãos. E ele acrescenta que não aguenta mais ficar sem enviar a eles uma ajuda. Isso revela um fato de Paulo, que Paulo não era um mercenário. O que é um pastor mercenário? Pastor mercenário é aquele que quando vê o problema, ele abandona a ovelha. Quando vê o perigo, ele deixa a ovelha sozinha, exposta a todos os riscos e perigos. Mas ele diz aqui que ele preferia a solidão dele do que deixar aquela igreja distante e perseguida sem auxílio e sem ajuda.
Ele estava pronto a ficar abandonado. A palavra sozinho no grego significa abandonado. Ele está dizendo, eu prefiro ficar abandonado do que abandonar as ovelhas. Eu prefiro ficar só do que as ovelhas ficarem só. E ele então demonstra um grande amor por aquele povo. E ele demonstra que o pastor está mais preocupado com o bem-estar da ovelha do que com o seu próprio bem-estar. Alguém já disse que Paulo foi como uma vela. E uma vela brilha com a mesma intensidade até acabar. Paulo, até o último minuto da sua vida, demonstrou amor, demonstrou zelo, demonstrou interesse pelas igrejas de Deus. E aqui então eu quero chamar a sua atenção para nós olharmos para o retrato deste pastor de almas e vermos 3 lições preciosíssimas que ele vai nos ensinar. A primeira lição é que ele envia à igreja um consolador. Essa verdade está expressa nos versos 1 a 5. E note comigo, no verso 1 ainda, o zelo de Paulo. Paulo não era apenas um evangelista. O evangelista, às vezes, é aquela pessoa que sai de cidade em cidade, fazendo campanhas, pregando em cruzadas, pregando em grandes encontros, fazendo grandes colheitas. Mas ele não tem a preocupação de dar continuidade àquele trabalho, de manter ou nutrir, ou aconselhar, ou pastorear, ou discipular aqueles crentes. Paulo não era apenas evangelista, Paulo era pastor. E é por isso que como pastor ele vela pelas ovelhas. Como mãe, ele nutre, como a mãe pega uma criança recém-nascida em seu colo para amamentá-la e para dar-lhe carinho. Como um pai, ele protege, ele sustenta e ele ensina os seus filhos. Ele prefere ficar abandonado a abandonar as suas ovelhas. Ele demonstra zelo. Mas agora o zelo dele, o amor dele, implica em enviar Timóteo. Vamos ver aqui o caráter de Timóteo. Segundo ponto. Versículo 2. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Note 3 coisas sobre Timóteo aqui. Primeiro, ele era um obreiro crente. Ele fala que enviou Timóteo, nosso irmão. Quando ele diz que ele envia Timóteo, nosso irmão, ele está querendo dizer que Timóteo era um companheiro crente. Que Timóteo, pela graça soberana de Deus, pertencia à família de Cristo. Ou melhor, antes de falar dos dons e das habilidades de Timóteo, ele diz que Timóteo é alguém que faz parte da família de Deus, que é membro da família de Deus, que é alguém que vai compartilhar algo que ele possui. Por que é importante Paulo dizer isso? Porque, irmãos, é possível que alguém esteja engajado na liderança da igreja, envolvido com o trabalho de Deus, e ainda não ter sido transformado pelo Evangelho de Deus. Não tem nada mais perigoso do que o profissionalismo religioso, do que alguém estar fazendo a obra de Deus, sem ter sido transformado por essa obra de Deus. De alguém que está anunciando a graça de Deus, sem ser tocado por esta graça de Deus. De alguém querer pastorear ou conduzir o povo de Deus, sem que ele mesmo tenha uma experiência profunda com este evangelho que ele anuncia. Se você olhar hoje, por exemplo, a realidade evangélica brasileira e mundial, nós estamos vivendo uma crise de liderança espiritual. Por quê? Porque você vê pastores não convertidos no ministério. Pessoas que pregam para outras, mas elas não são convertidas. Nós vemos pastores não vocacionados no ministério. Gente que entrou para o pastorado ou para a liderança espiritual com a motivação errada. Estando no lugar errado. Fazendo a obra de Deus da maneira errada. Você vê líderes emocionalmente doentes no ministério, precisando ser cuidados e estão cuidando de outras pessoas. Você vê pastores preguiçosos, pastores avarentos, pastores apáticos e até mesmo pastores em escândalos, em pecados escandalosos na prática do ministério. Por isso Paulo escreve dizendo o seguinte: eu estou mandando para vocês o nosso irmão Timóteo, alguém crente, alguém que foi transformado por este evangelho que ele anuncia. Mas veja vocês, segundo lugar, Timóteo era um obreiro com mentalidade de servo. Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. A palavra ministro aí no grego é a palavra diácono.
E diácono é aquele que serve. Diácono é aquele que está de prontidão para servir. Diácono é aquele que tem espírito de servo, que tem disposição para servir, que tem alegria para servir, que no coração dele há prontidão para estar à disposição, sempre para servir a alguém. Se você perceber, Timóteo era um diácono, no pleno sentido do termo, porque ele sempre esteve à disposição de Deus e de Paulo para ser enviado para onde Paulo precisasse. Por exemplo, ele foi enviado, por exemplo, para a igreja de Tessalônica, aqui o texto que estamos vendo. Ele foi enviado, por exemplo, para a igreja de Corinto. Ele foi enviado, por exemplo, para a igreja de Filipos. Paulo tinha um problema para resolver. Timóteo, vem cá, você vai lá fazer isso, 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 isso e isso. E partia Timóteo, prontamente, obedientemente, submissamente. Ele tinha um coração de servo. Se você notar Filipenses 2, versículos 20 a 22, Paulo diz que não tinha ninguém igual a Timóteo. Alguém que pensasse na causa de Cristo e pensasse na igreja de Cristo, mais do que em si mesmo. Esse é um servo, esse é um diácono. Ele não está ali para servir a si, está ali para servir a outros. Ele não está ali para receber algo, ele está ali para dar algo. Ele não está ali para se abastecer das ovelhas, ele está ali para servir as ovelhas. Ele não está ali para se locupletar, ele está ali para abençoar. Ele é um servo, ele é ministro de Deus. E veja você que o raio desse serviço é a igreja de Deus, o evangelho de Deus. É o evangelho, ele serve no evangelho. Terceiro lugar, ele é um obreiro encorajador, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. O que significa isso? Timóteo era alguém que quando ele chegava, o ambiente melhorava. Timóteo era aquele tipo de pessoa que onde ele chegava, as pessoas eram encorajadas, eram fortalecidas. Esta palavra que aparece aqui, amados irmãos, exortar, é a palavra paracaléu, de onde vem chamar alguém para estar do seu lado, para encorajar você, para estimular você, para fortalecer você. E na igreja de Tessalônica, havia muita gente passando por lutas, gente perseguida, gente esmagada, gente que estava sendo pressionada, gente que estava sendo acuada. E vai lá Timóteo para dizer, meus irmãos, vamos prosseguir firmes, vamos permanecer inabaláveis, vamos continuar servindo ao Senhor, apesar das lutas, apesar das provas, apesar das dificuldades, apesar das aflições. E este é um homem encorajador. Como nós precisamos de obreiros de Deus que sejam assim. De alguém que não chega com a vara na mão, de alguém que não intimida, de alguém que não massacra, de alguém que não fecha a cara, de alguém que quando ele chega, as pessoas se sentem mais leves, mais aliviadas, mais encorajadas, mais estimuladas, mais felizes para conhecer a Deus, para andar com Deus. Timóteo era esse tipo de homem, ele era um encorajador. Por isso que Paulo o envia. Porque sabia das lutas que aqueles crentes estavam enfrentando e precisava de alguém lá que pudesse reanimá-los e fortalecê-los e exortá-los. Lembrando que a palavra exortar aí traz essa ideia de encorajar e de consolar. É exatamente dessa palavra exortar aí que vem a belíssima palavra paráclito, que é um dos nomes, um dos adjetivos ou um dos títulos do Espírito Santo. Ele é o paráclito, ele é o consolador, ele é o animador, ele é aquele que traz a nós ânimo para viver. Terceiro lugar, note você aí as tribulações da igreja, versículos 3 a 5. Paulo diz, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. 3 coisas que eu quero destacar aqui. Primeiro, as tribulações fazem parte da agenda de Deus para a nossa vida. Irmãos, isso é difícil ouvir, é difícil viver, mas isso é um fato inquestionável. A tribulação não é um acidente, é uma agenda.
É impossível ser um cristão sem enfrentar tribulação. No mundo tereis aflições. A tribulação não é algo estranho para o povo de Deus. Pedro chegou a escrever a sua primeira carta para dizer para os crentes o seguinte: meus irmãos, não estranheis quando fordes provados, como se a provação fosse alguma coisa estranha, porque outros irmãos, pelo mundo afora, estão passando pelas mesmas tribulações que vocês estão passando. Você não deva sofrer, diz Pedro, como uma pessoa desonesta, como uma pessoa que vive em pecado. Mas se você está andando com Deus e você está sendo provado, alegre-se por isso. Alegre-se por isso. Porque a tribulação é algo natural na vida do cristão. Por isso Paulo diz, nós nos alegramos e nos regozijamos e nos gloriamos, não apenas na esperança da glória de Deus, mas nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produzirá perseverança, a perseverança produzirá a experiência, e a experiência produzirá a esperança. Aliás, Paulo diz a Timóteo o seguinte: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Agora veja bem, por que é que o crente é perseguido? Ele é perseguido, irmãos, porque ele foi tirado do mundo. Não no sentido físico, mas arrancado do sistema. Ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele não ama mais o mundo. Ele não é mais amigo do mundo. Ele não se conforma mais com o mundo. E porque agora ele é diferente do mundo. Porque agora a luz do crente denuncia as trevas do mundo. Porque a vida do crente agora mostra a maneira equivocada em que o mundo está vivendo. Então o mundo odeia o crente exatamente porque ele é seguidor de alguém que é diferente dele. Porque ele é parecido com Jesus. Porque odiou Jesus, também odeia aquele que segue a Jesus. E é por essa causa que a igreja de Tessalônica estava sendo perseguida, odiada, passando por tremendas tribulações. E eu quero dizer para você, meu amado, se você está passando por lutas, por provas, isso é absolutamente compatível com a fé cristã. Tiago chega a dizer, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É isso que tem para o seu povo. Segundo lugar, as tribulações também trazem inquietação à igreja. Versículo 3, ele diz assim, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações. É muito interessante essa palavra aqui. Essa palavra inquietar aqui na língua grega, ela era muito rara. E essa palavra vai ser usada lá por Homero, no grego clássico, para descrever um cachorro quando ele está abanando a sua cauda. Daí essa palavra, mais tarde, ganhou a conotação metafórica de bajulação. Bajulação. E essa palavra, então, vai trazer uma ideia muito sutil. Preste atenção aqui, para que ninguém vos inquiete com essas tribulações. O que Paulo está querendo dizer aqui é que Satanás é muito sutil para, num momento de angústia, de pressão, de dor, de tristeza, de tribulação, de opressão, seduzir você, bajular você, a ponto de, lisonjeando você, dizer o seguinte, olha, você não merece estar sofrendo tanto. Não é possível que você esteja sofrendo tanto. Não é possível que Deus goste de você, que Deus ame você passando por tudo isso. Não é possível que você continue nesse caminho estreito, apertado, limitado, difícil, espinhoso. E você está enfrentando tantas dificuldades. Levanta a sua cabeça. Olha tanta gente que não está sofrendo igual a você. Por que você vai continuar servindo esse Deus de forma tão fiel? Você passando por tantas lutas. E esse é o grande perigo aqui da sedução de Satanás. Foi dessa maneira que ele tentou Eva. Eva estava num jardim maravilhoso, mas Satanás chegou ao ponto de incutir na cabeça de Eva que ela estava sendo injustiçada, que ela merecia mais, que ela tinha maiores direitos, que ela podia alçar voos mais altos, que ela podia ser igual a Deus. E aí, quando Satanás começa a, como um cachorro, abanar o seu rabo, a sua cauda, vindo com sutilezas, com palavras macias,
vindo com lisonjas, vindo para seduzir você, dizendo, não, você merece algo melhor, você não pode sofrer tanto. Cuidado, porque aí está um perigo maior do que a perseguição do diabo. A sedução do inimigo é pior do que a sua perseguição. A bajulação do inimigo é uma arma mais perigosa do que os dentes do leão. É isso que Paulo está querendo nos exortar. E Satanás é especialista em usar estratagemas para persuadir os crentes a abandonarem a sua fé em Deus em tempos de prova. Querem ver uma coisa? Lembram lá do livro de Jó? Qual foi a tese de Satanás com Deus? Quando Deus perguntou assim para Satanás: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, que se desvia do mal. Qual foi a resposta de Satanás? Também puderas. Porventura Jó, debalde, serve a Deus? É claro que ele vai ser um homem dessa forma. Só tem bênção na vida dele. Quero ver se ele é fiel na prova, na luta, na perda, na tribulação, na angústia. Toca-lhe no que ele tem, vamos ver se ele não blasfema contra ti. Em outras palavras, sabe o que Satanás estava dizendo? Não existe ninguém que sirva a Deus a não ser por segundos interesses. Tem uma vantagem em jogo. Tem um interesse em jogo. Em outras palavras, Satanás está dizendo o seguinte: ninguém ama a Deus mais do que o dinheiro, ninguém ama a Deus mais do que a família, ninguém ama a Deus mais do que a saúde, ninguém ama a Deus mais do que o casamento, ninguém ama a Deus mais do que os amigos. Foram essas 5 áreas que Satanás tocou na vida de Jó. E Deus resolve constituir Jó em advogado seu na terra. E Jó prova para o mundo inteiro que um homem pode amar mais a Deus do que o dinheiro, do que a família, do que a saúde, do que o casamento e do que os amigos. Mas a sutileza de Satanás foi sugerir que na prova, no vale, o homem não consegue ser fiel a Deus. Como é que estava sendo a sedução lá para os crentes de Tessalônica? Paulo prega o evangelho para eles, eles se convertem, Paulo precisa fugir, Paulo não consegue voltar, eles ficam órfãos da presença do Pai na fé, e agora os inimigos e os gentios pagãos começam a pressionar e a seduzir aqueles crentes novatos na fé. O que é isso? Está vendo aí? Vocês estão sendo perseguidos. Esse Paulo abandonou vocês. Ele não vai voltar mais para vocês. Ele não se importa mais com vocês. A única maneira das coisas aliviarem para vocês é vocês voltarem para o paganismo. Vão voltar, vamos continuar a nossa vida anterior. Para que Paulo manda Timóteo? Exatamente, olha o verso 3, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Paulo manda Timóteo exatamente para corrigir esta dificuldade, porque o inimigo estava tentando atacar a igreja, ferir a igreja, através desta sedução, deste perigo. Terceiro lugar, as tribulações também podem trazer sérios riscos à causa do evangelho. Olha a parte, versículo 5, a parte B. Mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que nós não podemos fechar os olhos para um fato, de que vida cristã é uma luta sem intermitência, sem pausa, sem trégua. Este tentador, e você pode perceber que o tentador aí está iniciando com letra maiúscula, esse tentador, que é Satanás, que é o diabo, ele não dorme, ele não tira férias, ele não descansa, ele age diuturnamente, tramando, mentindo, tentando, perseguindo, colocando estratagemas e ciladas no caminho do povo de Deus, buscando meios e formas para anular a obra de Deus na sua vida. E Paulo é um homem que tem uma mente racional. Se você perceber a pregação de Paulo em Tessalônica, todos os 4 meios usados, todos eles foram para atingir a mente, a razão, o intelecto, a compreensão.
Mas Paulo é um homem que crê na realidade espiritual. Paulo é um homem que crê que o diabo não é um mito, não é uma lenda, não é uma energia negativa, que Satanás é um ser pensante, que está agindo, que está atuando, que está maquinando, que está arquitetando, que está trabalhando 24 horas por dia para desestabilizar e destruir a obra que foi feita. E a igreja precisa cautelar-se sobre isso, para que o nosso trabalho não seja em vão. Por isso Paulo trabalhava e procurava manter o resultado do seu trabalho. Vamos ao segundo ponto, irmãos. Paulo, como pastor, enviou-lhes um encorajador. Mas Paulo, como pastor, recebeu da igreja notícias consoladoras. Versículos 6 a 8. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se aqui estáis firmados no Senhor. 3 coisas eu chamo a sua atenção aqui. Primeiro, boas notícias da relação dos crentes com Deus e com o apóstolo. Do mesmo jeito que Timóteo foi um representante de Paulo à igreja de Tessalônica, Timóteo é um representante da igreja de Tessalônica para Paulo. E o que é que está encorajando Paulo? É o fato de ele saber que aqueles crentes estão arraigados na fé e firmes no amor. Preste atenção aqui. De Atenas a Tessalônica era longe, muito longe, era quase 500 quilômetros. Naquele tempo isso era uma grande viagem. E Paulo estava tão aflito que ele desejou ir àquela igreja várias vezes, pelo menos 2 ele disse: eu tentei ir, Satanás me barrou o caminho. Chegou um ponto em que Paulo diz: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu preciso mandar alguém para saber como é que estão aqueles irmãos na fé, porque ele saiu debaixo de perseguição, eram crentes novos, que podiam certamente ser seduzidos a voltar ao paganismo. E notem vocês com que alegria Paulo recebe esta notícia. Quando Timóteo chega e disse: Paulo, os crentes não desanimaram, não retrocederam, não se intimidaram. Apesar da perseguição, Paulo, eles estão firmes na fé, eles estão arraigados no amor, eles não se esqueceram de você, Paulo, apesar de toda a campanha difamatória contra você pelos inimigos da fé cristã, eles guardam grata memória da sua presença, da sua estada lá em Tessalônica. Isso alegrou profundamente a alma de Paulo. O que significa isso? Significa que Paulo valorizava relacionamentos. Eu acho isso maravilhoso, irmãos, de você fazer um relacionamento, de você não estar mais presente fisicamente, mas você manter esse relacionamento, cultivar esse relacionamento, manter as amizades, alimentar essas relações. Você precisa ser um construtor de pontes e não um cavador de abismos. Você precisa trabalhar as relações no sentido de que aquelas relações passadas não podem ser enterradas no arquivo morto do esquecimento. Você precisa nutrir para que essas relações permaneçam, sejam cultivadas. Segundo lugar, boas notícias que consolam a Paulo em meio às suas lutas. Olha o verso 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Onde que Paulo estava quando ele recebeu esta visita agora de Timóteo, vindo de Tessalônica? Ele estava em Corinto. Como é que foi o pastorado de Paulo em Corinto? Turbulento. Como é que os crentes de Corinto consideravam Paulo? Primeiro, não pagavam o salário dele, e ele passou privações lá. Depois, algumas pessoas em Corinto também o chamavam de impostor. Então ele passava privação física, de limitações, de necessidades básicas. Segundo, ele enfrentava problemas não apenas físicos, básicos, mas ele enfrentava também ataques quanto à sua honra, quanto à sua dignidade, quanto ao seu caráter, quanto às suas motivações. Então ele passava privação e ele passava tribulação. E agora ele diz: olha, eu fui consolado.
Eu fui consolado com a notícia que eu recebi de vocês. Ponto que eu acho importante aqui, irmãos. Eu gosto disso de Paulo. Paulo não é um super crente. Paulo não é um super homem. Paulo não é aquela pessoa que quer viver sempre acima do bem e do mal. Ele é um homem que abre o coração e diz, olha, eu estou triste. Preciso ser consolado. Preciso ser encorajado. Preciso ser estimulado. O líder precisa mostrar a sua vulnerabilidade. E ele confessa isso. Olha, eu fui consolado ao ouvir a notícia da vida de vocês. Isso me encorajou. Isso me estimulou. Isso me abençoou. Nota você um fato importantíssimo. Paulo estava disposto a sofrer qualquer tipo de ataque externo e qualquer tipo de privação pessoal. Mas o que encorajava e dava ânimo para Paulo prosseguir era saber que os seus filhos estavam unidos em amor e crescendo na fé. Na verdade, não tem nada que desgasta mais o líder do que perceber que há tensões internas. Não é trabalho que desgasta um líder. Não é perseguição externa que desgasta um líder. Não é privações pessoais que desgastam um líder. O que desgasta um líder são as tensões domésticas. São as crises domésticas. E quando Paulo percebe que aqueles crentes estão firmados no amor, firmados na fé, diz, isso me consolou o coração. Isso me deu oxigênio para prosseguir o ministério. Olha o terceiro ponto, irmãos, que coisa interessante, versículo 8. Boas notícias que revitalizam o coração para continuar a obra. Olha que coisa linda, diz o verso 8. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu ganhei oxigênio para prosseguir a jornada. Eu ganhei um plus mais no meu ministério ao saber as boas notícias de vocês. Ele está pronto a enfrentar qualquer adversidade. Desde que ele saiba que a igreja está firmada na fé, que a igreja está firme no Senhor, ele está pronto a viver a vida, encarar as lutas, enfrentar as dificuldades, desde que os seus filhos na fé estejam vivendo na verdade. João chegou a dizer isso, não tem maior alegria para mim do que saber que os meus filhos andam na verdade. O último ponto, irmãos, do pastorado de Paulo em relação àquela igreja, versículos 9 a 13, é que Paulo orou pela igreja. Você pode notar que a partir do verso 9, Paulo começa a dar graças a Deus, Paulo começa a orar ao Senhor em favor daquela igreja. Ele não pode ir a Tessalônica, mas ele pode orar pelos tessalonicenses. E aqui está algo glorioso, porque a oração não tem limitação nem de tempo e nem de espaço. Você pode, na linguagem de duel, tocar o mundo pela oração. Você pode alcançar o mundo pela oração. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos, orando por ela, do que trabalhando para ela. E aqui, amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quantas vezes você, querido, já foi liberto de um pecado, ou livre de uma tentação, e você não sabe por quê? Porque alguém esteve orando por você. Não existe oração desperdiçada, irmãos. Deus não desperdiça oração. Cada gota deste incenso sobe a presença de Deus. E de lá diz a Bíblia que Deus derrama este vaso, esta taça de incenso sobre a terra, e os resultados são extraordinários. Então preste atenção nisso. Não há bênção que você receba sem que não esteja fruto de oração de alguém em seu favor. Isso porque Deus estabeleceu assim. O Deus que age soberanamente em resposta às orações da sua igreja. Então ore por alguém, interceda por alguém, clame a Deus por alguém, receba e peça oração. Eu acho maravilhoso. Paulo, ele dizia o seguinte, ele orava sem cessar pela igreja, e ele não se cansava de pedir oração para a igreja. Orem por mim, irmãos, orem por mim, orem por mim, orem por mim, ore para que uma porta me abra, ore para que uma oportunidade seja alcançada. Ele sempre está orando. Agora note uma coisa, a quem ele ora? A quem ele ora? Olha o versículo 11, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirige-nos o caminho
até vós. Ele ora a Deus, o soberano Deus, Criador, sustentador do universo. O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, o Deus que conhece cada célula do seu corpo, o Deus que governa, que reina soberano, absoluto no universo. Mas esse Deus é o seu Pai. Ele é o Deus transcendente, mas Ele é o Deus imanente. Ele é o Deus que governa os céus e a terra, mas Ele é o Deus que conhece o seu nome. Ele é o Deus que conhece a sua lágrima. Ele é o seu Pai. E Ele se dirige também a Jesus. Você vai notar 3 coisas nesta oração de Paulo. Primeiro, olha o verso 9. Paulo ora com grande gratidão. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. Segundo lugar, ele ora com perseverança. Olha o verso 10. Orando noite e dia. Noite e dia. Terceiro, ele ora com intensidade. Olha o verso 10, parte B. Com máximo empenho. Irmãos, Paulo era um homem intenso. Se existe uma característica de Paulo, era intensidade. Ele não sabia fazer nada pela metade. Ele não sabia fazer nada de corpo mole. Ele não sabia fazer nada assim, de corda bamba. Quando ele se entregava a um projeto, ele se entregava de corpo e alma, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força. É assim que ele ora, com perseverança. É assim que ele ora. Esse homem ora de uma maneira perseverante, noite e dia, com intensidade, com toda diligência. E que coisa maravilhosa, no verso 11. Ele ora pelas coisas mais comezinhas, ordinárias da vida. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Eu quero ir a Tessalônica. Satanás barrou o caminho. E ele não desiste. Ele não desiste. Ele ora ao Pai, ele ora a Jesus, pedindo ao Deus Pai, pedindo ao Senhor Jesus, para abrir o caminho para ele, para dirigir o caminho dele a Tessalônica. Você já orou por coisas ordinárias assim, querido? Às vezes a gente só pensa que a gente deve orar por coisas grandes ou extraordinárias. Você se levanta de manhã e ora e diz: Deus, dirige a minha agenda hoje, Senhor. Abençoa meu trabalho hoje, meu Deus. Você vai sair com o seu carro para fazer uma viagem pequena ou curta, ou levar o seu filho na escola e diz: Deus, me conduz, me dirija, Senhor, abra o caminho, meu Deus. Irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus das grandes e das pequenas coisas. É o Deus que você pode pedir um milagre de uma doença incurável, a libertação e a cura de uma doença incurável. E é o Deus que você pode pedir para levar o seu filho na escola e trazê-lo de volta, salvo e seguro. Abrir o caminho, destrancar os obstáculos. Agora veja você que Paulo vai orar por 3 motivos básicos. Primeiro, em primeiro lugar, Paulo orou para que eles pudessem ter uma fé madura. Olha aí os versos 9 e 10. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho. Para quê? Para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que esse homem tem no coração? Desejo de ver aqueles irmãos da fé e reparar a deficiência deles. A palavra reparar aqui, no grego, é a mesma palavra que está lá em Marcos 1, versículo 19, de remendar as redes. Era a mesma palavra usada no grego, por exemplo, para reconciliar facções políticas. E era o mesmo termo também da medicina para um termo cirúrgico de ajuntar os ossos quebrados. Havia deficiência na fé daquela igreja. Eles eram novos na fé, irmãos. Eu fico até imaginando que milagres de Deus, que Paulo passou lá 3 sábados na sinagoga, e Paulo teve tempo de ensinar tantas verdades, tantas coisas. Mas algumas deficiências existiam, por exemplo, em relação à doutrina da segunda vinda de Cristo. Algumas pessoas tinham deixado de trabalhar, porque acreditavam que Jesus ia voltar tão rapidamente, iminentemente, nos dias deles. Para que trabalhar? Vamos largar a mão de tudo e vamos esperar Jesus voltar. E depois o dinheiro acabou e eles começaram a viver de benevolência alheia. E Paulo diz: não, de jeito nenhum, está errado isso.
Vocês vão trabalhar, vão cuidar dos negócios de vocês. Quem não quiser trabalhar também não coma. Vamos fazer o seguinte, Jesus vai voltar, nós cremos nisso, mas isso não é incompatível com o seu trabalho, com a sua responsabilidade, com a responsabilidade dos seus negócios, dos seus afazeres. Eles estavam também com a fé deficiente em relação aos irmãos que tinham morrido. E Paulo diz, eu quero que vocês não sejam como os demais que não têm esperança em relação aos que dormem. Os que dormem não estão em desvantagem. Aliás, eles estão em plena vantagem. Por quê? Porque aqueles que dormem, aqueles que morreram em Cristo, eles não estão dormindo na sepultura. O que está dormindo na sepultura é o corpo, a alma não, o espírito não. O espírito já foi para Deus. Já está reinando com Cristo. E esse espírito que está reinando com Cristo vai voltar. E antes dos vivos serem transformados e arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vocês precisam fortalecer a esperança de vocês. Deram deficiências que Paulo queria corrigir, que Paulo queria acertar, remendar as redes, tapar as brechas do escudo da fé. Segunda coisa que Paulo orou, queridos irmãos, versículo 12. Paulo orou para que eles pudessem ter um amor profundo uns pelos outros. Olha aí. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Notem aqui duas coisas. Por que Paulo fez esse pedido? Porque o sofrimento, irmãos, pode ter efeitos opostos nas pessoas. O sofrimento pode amolecer ou pode endurecer. Você já viu alguma pessoa, quando passa por um sofrimento, ela se insurge contra Deus? Outra passa por um sofrimento e ela se quebranta diante de Deus? O sofrimento é como o sol. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Então Paulo estava preocupado em que o sofrimento da perseguição daquela igreja levasse algum daqueles crentes a viverem de maneira egoísta e pudessem esquecer a prática do amor. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, que a marca de uma igreja madura é o amor. O mundo vai conhecer que você é um discípulo de Cristo, é pelo amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é o maior mandamento. A Bíblia chega a dizer o seguinte, você poderia ter todos os dons espirituais, se você não tiver amor, nada disso adianta. O Senhor Jesus Cristo disse em Apocalipse 2:4, que uma igreja pode ter doutrina, pode ser ortodoxa, pode ser fidelíssima na doutrina e jamais tolerar heresia, mas se ela não tiver amor, isso não agrada o Senhor Jesus. Por isso o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso, Éfeso, eu tenho uma coisa contra ti, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Então Paulo está orando por aquela igreja, para que aquela igreja pudesse experimentar amor, ser uma igreja plena de amor. E essa palavra que Paulo vai usar aqui, amados irmãos, é uma das palavras mais lindas da Bíblia. Vos faça crescer e aumentar. São palavras sinônimas, quando colocadas juntas. O que ele está dizendo aqui é como se fosse um rio de amor que vai transbordando, vai transbordando, vai transbordando e vai esparramando as suas águas pelas bordas e vai alcançando outras pessoas fora do seu leito. O que Paulo está dizendo aqui é o que está expresso. Olha, vem, não apenas amor uns para com os outros, mas para com todos. Todos quem? Todos quem? Tem que olhar o contexto. Até mesmo amar aqueles que perseguiam a eles. Amar os nossos pares é muito simples e é muito fácil. Amar quem nos ama, amar quem nos é agradável, amar quem nos elogia, amar quem nos abençoa, amar quem nos abraça, amar quem caminha conosco, é simples, é fácil. Mas a Bíblia diz que você deve amar o seu inimigo. Você deve abençoar aquele que persegue você. A Bíblia diz que você deve retribuir o mal com o bem. A Bíblia diz que é essa qualidade de amor que não registra mágoas, que não guarda rancor, que não retribui com vingança. Este amor que houve também em Cristo Jesus, que sendo zombado, escarnecido e cuspido, é capaz de orar pelos seus algozes, dizendo, Pai, perdoa-lhes. É esse amor que deve estar presente na vida da igreja. E Paulo ora por isso. Paulo está querendo que a igreja cresça em amor. Finalmente, irmãos, finalmente,
Paulo orou para que eles pudessem ser santos na presença de Deus, até a volta de Jesus. Versículo 13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 3 coisas eu destaco aqui. Primeiro, a segunda vinda de Cristo motiva os crentes a uma vida de santidade. Aliás, queridos, leia a Bíblia e você vai ver que a escatologia, a doutrina das últimas coisas, ou especialmente a doutrina da segunda vinda de Cristo, sempre tem um propósito prático de levar a igreja à santidade. Não é apenas para matar a nossa curiosidade, não é apenas para cogitações frívolas, mas é para mostrar para a igreja, Jesus vai voltar, e se ele vai voltar, e se você um dia vai comparecer perante ele, e se você vai ter que dar conta da sua vida a ele, então você deve viver em santidade, porque aquele que aguarda a volta de Jesus, guarda-se a si mesmo puro, diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 3 da sua carta. Segunda coisa, a santidade de vida não é uma formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus. Olha aí, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. Não tem nada mais perigoso para a igreja, irmãos, do que uma santidade formal, do que uma santidade de rito, de que uma santidade cerimonial, de que uma santidade de casca, de verniz, de fachada. A santidade dos fariseus, a santidade ritualística. Uma pessoa pode ser muito santa, ritualmente falando, cerimonialmente falando, externamente falando, e ter um coração podre. Foi por isso que Jesus censurou tanto os fariseus. Porque os fariseus tinham 2 pecados. Eles gostavam de ver os pecados dos outros, e eles não gostavam de ver os seus próprios pecados. Note isso. No dia que você encontrar uma pessoa que gosta muito de denunciar os pecados dos outros, ele está encobrindo os seus próprios. Porque quando você está tão ocupado em ver os seus próprios pecados, você não tem tempo para ficar olhando e bisbilhotando o pecado dos outros. Cada um chore pelos seus próprios pecados, lamente pelos seus próprios pecados. E Paulo está dizendo o seguinte, que a santidade que Deus quer, uma santidade que é uma vida inculpada, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Santidade de coração, verdade no íntimo. Finalmente, terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo nos mostra que o melhor ainda está por vir. Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. É importante dizer que o cristianismo de forma nenhuma é uma religião pessimista, negativa. Ela não caminha para um ocaso, ela caminha para um amanhecer gloriosíssimo da vitória de Cristo, da vinda gloriosa de Jesus. Sua vinda física, pessoal, visível, poderosa, gloriosa, vencedora. E diz o apóstolo Paulo que ele virá com os seus santos, ou melhor, com todos os seus santos. Quem são esses santos? Certamente, irmãos, esses santos aqui não são apenas os anjos. Porque, na verdade, você, no Novo Testamento, a palavra santos aplicada aos anjos. Você sempre vai encontrar santos aplicada aos crentes, aos salvos, aos remidos. O que Paulo está querendo dizer? É que, quando um crente em Cristo Jesus morre, ele é bem-aventurado, ele é feliz. Porque diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,8, que morrer para um crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Diz Filipenses 1,23, que morrer para um crente é deixar este mundo e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E eu pergunto a você, o que é que uma pessoa fica fazendo lá no céu? Ela está reinando com Cristo. Ela está desfrutando das glórias celestiais. Mas isso a teologia chama de estado intermediário. Por que estado intermediário? É porque esta glorificação ainda não foi completa. Por que não completa? Porque o que está no céu ainda é apenas a alma ou o espírito. O corpo ainda está no pó. Então o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus? Logo que a trombeta de Deus ressoar, logo que der a voz do arcanjo, logo que o Rei da Glória vier
na sua descida gloriosa entre nuvens, não ficará sequer um dos santos no céu. Um sequer. Todos virão com Jesus nesse glorioso cortejo. E diz a Bíblia que imediatamente este corpo que dormiu no pó vai ressuscitar, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e vai se unir a glorificado. E então, diz a Bíblia, nós estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo conclui a carta, capítulo 4, versículo 18 desta carta, dizendo: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O melhor está por vir. E eu quero concluir esta devocional perguntando a você: a condição espiritual dos crentes gera peso no seu coração, a ponto de você fazer sacrifícios pessoais para ajudá-los a crescerem na fé? Segunda pergunta: você tem orado pela igreja para que os crentes sejam mais firmes na fé e mais arraigados no amor? Terceira pergunta: você está vivendo em santidade? Quarta pergunta: você está preparado para a segunda vinda de Cristo? Que Deus nos ajude a refletir sobre essas questões.